Oi, gente. Professor Marcos Dominici aqui. Segunda parte daquela aula sobre Barroco e Rococó. Só que hoje a gente vai forçar e entender o conceito da palavra que ficou no vazio para vocês. Hedonismo. Então, vem comigo. Rococó. Que palavra estranha, né? Professor, essa palavra é muito esquisita. Foi isso que eu ouvi várias vezes. Até fazendo esse slide, alguém olhou e disse assim, mas que palavra estranha. Nas lojas de festa, festas infantis, se você for procurar, tem uma espécie de embrulho para balas, né, que ele tem esse movimento aqui. Aí você, acho que é com papel crepom, toda dúvida, mas eu sei que o nome chama Rococó, porque eu fui obrigado a comprar uma vez e não sabia disso. O curioso é que a gente entende o que é Rococó depois que a coisa cai a ficha. A palavra rococó é uma palavra francesa, né, que se escreve da seguinte maneira. Eu coloquei aqui em algum lugar, não sei se eu vou achar. Ah, tá ali em cima. Rocaille. Né? Rocaille, mas não pronuncia desse jeito. A pronúncia francesa seria Rocaille. E a tradução seria curva, concha, volta, contorno e assim por diante. O que isso tem a ver com o estilo barroco? O rococó, para algumas pessoas, é o estilo barroco que não deu certo na Europa. Entretanto, o rococó ele respinga aqui no Brasil, porque quando Dom João VI, assunto que a gente vai falar mais à frente, veio para cá, para o Brasil, os móveis que ele trouxe na bagagem eram o estilo rococó. Como assim? E mais ainda, pessoal daqui de São Luís do Maranhão, o que não falta é rococó aqui na cidade. Se você for ao Palácio dos Leões ou Teatro Arthur Azevedo em particular, todas aquelas grades que têm curvas ou nos casarões coloniais com as sacadas, todos aqueles S's, Cs e curvas, inclusive que são feitos em alguns bairros daqui de São Luís, que a gente manda fazer a grade. Aí o moço da ferraria não sabe fazer as grades e faz um coração e o pessoal acha que é bonito, é a influência do estilo rococó. Ou mais ainda, aquela estante que a tua avó, tua bisavó tinha, que eram precisas 6 ou 7 pessoas com a estante vazia para deslocar de um lado para o outro, que os móveis eram pesados, eles têm influência do estilo rococó. Ou mais ainda, o hábito de você usar simplesmente talheres, porque Dom João VI não sabia usar talheres. Ele tentava, né, mas comia com a mão, como alguns nobres portugueses. Professor, então deixa eu ver se eu entendi. O rococó, na verdade, não é só um estilo de arte, é uma tendência de características nobres. Pois é, a gente não é nobre, está bem longe disso, pelo menos a maioria, né, mas dá para entender o que é o estilo rococó. Hedonismo. Eu coloquei essa palavra logo no início para explicar agora. O que é hedonismo? A palavra significa busca desesperada pelo prazer. Aí eu localizo, depois do estilo barroco, uma França absolutista cheia de reis. Luís XIII, Luís XIV, Luís XV, e todos eles eram extremamente elegantes. Né? Um deles era careca e mandou raspar a cabeça todinha e colocar aquela peruca cheia de curvas, cheia de rococós, as luvas, as mãos, as roupas cheias de babados, frufrus, né? Um salto alto dessa altura, as mulheres usavam roupas pomposas, parecia um enfeite de bolo de aniversário ou alguma coisa do tipo. Então, essa sofisticação, ou esse excesso de sofisticação todo, é o estilo rococó. Só para você ter uma noção, quando a gente fala de castelos, palácios medievais, palácios encantados, né, o conceito do castelo sombrio é um castelo medieval. Já o conceito do castelo que parece de fadas, ele está mais para o estilo rococó. Professor, eu ainda não consegui visualizar isso, então vamos lá. Apresentando para vocês arabescos, floreios e rococós. Eu já vi isso. No convite de aniversário do meu tio tinha um negócio desse. Pois é, se você fizer isso aqui numa parede, num papel de parede, alguém vai dizer, ficou bonito, dá até para pintar, só que dá trabalho pra caramba. E na época era um elemento decorativo bem distinto. A França absolutista do século XVIII, até os cavalos, eles eram enfeitados com plumas e os esteios, eu não sei como é que é o nome daquilo, mas a estrutura que sustenta a base, a sela do cavalo, alguns tinham pedras preciosas, dado o nível de sofisticação. Bom, lembrei de uma coisa agora. Sabe aquela carruagem da Cinderela, que vira abóbora, que vira carruagem, cheia de... Pois é, ali seria o conceito do rococó. Ela não é uma carruagem reta, ela é cheia de detalhes ornamentais. Então a palavra é hedonismo. O francês, ou o homem do estilo rococó, a mulher do estilo rococó, ele
preza por se vestir bem, preza por estar bem, ter as melhores coisas. Você não tem um quadro, você tem um Chardin, você não tem uma escultura, você tem um Houdon, você não tem um celular, é melhor não falar sobre isso, né? Você não tem um carro, aí vocês completam. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então o Rococó está mais perto da gente do que a gente imagina? Com certeza. Um povo que era muito de aparência, muito de status. E a última palavra que eu falo para vocês, para a gente entender Rococó: ostentação. Pronto, entendemos. Um dia de uma princesa parisiense. Ela acorda às 9, toma café às 9h30, às 10 ela vai se balançar nos jardins do palácio. Pronto, acabou de entender. Qual era o tema da pintura rococó? A futilidade da aristocracia e dos nobres daquele período. Gente rica, falei gente rica, um pouco de gente rica, mais gente rica, né? E ostentação para dizer assim, eu tenho, eu sou e assim por diante. Um dos pintores mais importantes do rococó foi Jean-Honoré Fragonard. E aí ele preza por uma coisa que eu também não citei muito, que é essa liberdade sexual que a sociedade parisiense absolutista se dá naquele período. As melhores festas, os melhores vinhos, as melhores bebidas, o uso de drogas, pois os músicos da época, isso tudo junto e misturado, regado à futilidade e elegância. Não deixar de falar sobre isso. Então, isso é o hedonismo. Pintores importantes daquele período. Fragonard. Bom, nós temos um quadro de uma menina deitada na cama, segurando um cachorrinho, né, com os seios de fora, altamente sensual, altamente à vontade, pintada no século XVIII. Eu preciso falar mais alguma coisa? Bom, eu vou dar só o título da obra, A Rosquinha. Não é isso que vocês estão pensando. Mas que o quadro tem um nível de sensualidade muito grande, tem, porque ele coloca luzes, cores entre amarelo e vermelho para aumentar este efeito sensual. Então, o importante é eu ter um quadro de Fragonard. Pronto, coloquei um quadro, isso já basta para eu ter status social. Próximo, Antoine Watteau, eu acho que a pronúncia é essa, estou na dúvida. De qualquer forma, sempre brinco que as cores do quadro e a forma como a coisa está disposta mostra o que eles não tinham preocupação. Era tão ausente de qualquer caráter político que eu vou pintar a festa, o músico, a cantora que vai se apresentar na minha festa, nos jardins do meu palácio. Então é mais ou menos isso. Tem alguma coisa bem similar hoje ao que a gente vivencia, muita gente que utiliza as coisas como objeto de status, é o rococó. E aí um pintor qualquer resolve, professor, mas essa pintura aqui não é de gente rica. Sabe aquele politicamente correto? Sabe aquele momento em que a pessoa diz assim, não, eu quero colocar um quadro politicamente correto na minha... É mais ou menos isso aqui, um Chardin. Tem até, se eu não me engano, tem até um vinho com esse nome. E aí ele começa a pintar cenas do cotidiano com pessoas trabalhando, e isso chama a atenção de quem é rico para comprar. Deixar claro que esse quadro, ou um quadro desse tipo, não vai para a mão de quem não tinha dinheiro para pagar, e sim para quem pagava muito caro por um quadro desse. Escultura. Bom, a pergunta para vocês em casa é: quem de vocês tem na casa de vocês aquela avó, aquela mãe que enche a sala de pequenas estátuas ou estatuetas de porcelana, de barro, de gesso? Lá em casa tinha um cachorro, pastor alemão, que o cara passava vendendo na porta de gesso. Eu quebrei uns 4 daqueles, né? E minha mãe quase, puxa, arranca minha orelha. De qualquer forma, essa escultura, que é de porcelana, que era um material caro, raro e difícil, era praticamente um brinde a peso de ouro, porque como era muito raro o material, tinha que se tomar cuidado. Então a coisa mais elegante que tinha para você presentear o nobre era a porcelana. Então a escultura, nesse caso, ela é decorativa, mas ao mesmo tempo ela é intimista. Não entendi, professor. Voltaire. Lembram dele? Eu posso até não concordar com o que você fala, mas vou defender até a morte o seu direito de se expressar. Eu, Marco Domingos, dava acrescentar, mesmo que seja besteira, porque tem muita besteira hoje que a gente, né, tem muito crítico de arte na internet que eu sou obrigado a escutar. De qualquer forma, Voltaire mandou fazer uma escultura dele em tamanho real, em vida, porque ele sabia que o pensamento dele ia ser importante para a humanidade. É um pouco metido, né? Pode ser, mas ele tinha razão. Isso é a escultura rococó. É o eu, o ego e assim por diante. Ou a escultura de La Fontaine, feita por Jean-Antoine Houdon, né, que fazia esculturas de bustos de pessoas ainda vivas. Ele fez até do George Washington. E aí é uma escultura de envaidecimento e aumentando a minha capacidade egocêntrica de dizer assim, eu sou o cara e assim por diante. Simples. Para a gente entender melhor o rococó.
né? Se a gente não falar de palácio e mostrar o que é um palácio, gente, isso aqui é uma cama. Isso aqui é o que a gente chama de dossel. É uma cobertura da cama. No interior do estado do Maranhão, a gente chama de mosquiteiro com U mesmo, né? Em função do nosso sotaque. Só que nisso aqui era para garantir uma certa reserva para o casal. Por quê? Porque até no momento mais íntimo você tinha uma assessoria de gente para observar o que estava acontecendo. Que absurdo. Por quê? Porque a gente está falando do rei e da rainha e tudo tinha que ser auditorado. E aí, isso aqui é um quarto simples do Palácio de Versalhes. Pronto, apresentando para vocês Rococó, o mais sofisticado. Móveis do estilo Luís XV, luxo de cristal, paredes super decoradas, pisos em mármores. Quanto mais rico, mais elegante, mais sofisticado, mais Rococó era. É um espetáculo. Chama Salão dos Espelhos, porque são espelhos naquela parede dali e do outro lado são janelas referentes. Isso aqui já foi palco e cenário de uma série de filmes, principalmente filmes ambientados entre o século XVIII e o século XIX. Os Três Mosqueteiros eu já vi pelo menos umas 4 vezes. O Palácio de Versalhes tem o Salão dos Espelhos, que é um salão de festa, um salão, e não é um único, são vários. E para a gente entender o Rococó, o Palácio de Versalhes vendo de frente. Gente, é um espetáculo. Professor, aquele negócio dourado ali é de ouro. É uma camada de tinta ouro. Tudo que vocês possam imaginar de rico e sofisticado tem ali. Cada ambiente tem papel de parede, escadas curvas. Sabe aquelas escadas que parece que você está entrando num filme, né? Pois é rococó. No teto, pintura no teto, detalhes de ouro, e chique, sofisticado, rococó, e cheio de curvas, né? Olha só. Eu coloquei uma palavra ali que talvez algum de vocês possam reconhecer ou desconhecer, marchetaria. E eu fiz essa referência porque nós temos um ambiente absolutamente rococó aqui em São Luís do Maranhão. Dê um pulo ao Palácio dos Leões, a visitação é grátis, né, dura mais ou menos 20 minutos e todos os móveis que estão lá são do estilo rococó adaptados ao Brasil e foram feitos para a chegada de Dom Pedro II aqui em São Luís do Maranhão, que nunca aconteceu. A ambientação interna do Arthur Azevedo é do estilo rococó, ou seja, a arquitetura do estilo é toda de arquitetura de interiores. Tanto é que quando você quer colocar o que você chama de, abre aspas, estilo clássico, na verdade é o estilo rococó. Isso aqui é um aparador, é um móvel só para você encostar na parede e colocar estátuas, espelhos e coisas do tipo. Para enfeite, meu nego, e ter dinheiro. Machetaria é você fazer um desenho, né, com tipos de madeiras diferentes. Eu queria ter um desse, não vou mentir. Mamãe tinha uma, não dessa aqui igual, né, mas eu quebrei as xícaras de porcelana de mamãe e ela quase me mata. Porque a coisa mais sofisticada e mais elegante que tinha na década de 80, 90, era as mães da gente terem xícaras de porcelana com detalhes dourados. Eu quebrei umas 4, não vou mentir. E eu acho que vocês também. A cadeira do rei é do estilo rococó. Beleza? E a dica para vocês, para a gente poder finalizar esse assunto, assistam Maria Antonieta. Essa indumentária todinha é o que caracteriza o estilo rococó. A sofisticação, inclusive ao falar, a sofisticação ao comer de talheres, porque tem um pessoal que talher, né, é uma coisa distante da vida, mas deixa para outro assunto. De qualquer forma, o rococó ele chega aqui em São Luís do Maranhão, a gente tem uma influência muito grande no barroco brasileiro, por causa disso que é importante a gente entender por que de tantas curvas. A gente fica nessa, até a próxima, beleza? Um abraço!